Bom dia. Bom dia, gente. Vão me dando um oizinho só para eu saber se tá tudo ok, se eu estou sendo ouvida. Ah, Cíntia, minha linda, muito obrigada. Você é meu teste sempre. Se tá funcionando ou não, né? Muito obrigada, meu bem. Então sejam bem-vindos todos e todas. Muito bom dia. Chamem os amigos. Convidem mais pessoas para o nosso bate-papo, porque hoje eu preparei uma conversa bem bacana, viu? E aí, como é que vocês estão? Vocês sabem que eu gosto de interação, então, por favor, se manifestem. Ah, Ana Tília, bom dia. Seja bem-vinda. Chame os amigos. Chame as pessoas que vocês gostam, ou que não gostam também, não tem problema, porque eu acho que são reflexões que servem para todos nós, né? Muito bem, muito bem. Hoje eu queria falar sobre algumas coisas que de alguma forma atormentam todos nós, né? Então, pra gente fazer um mergulho um pouco mais fundo hoje, e aí eu até trouxe, olha que legal, o jogo das crenças. Dá pra ver aí? O jogo das crenças, ele é de uma maneira bem lúdica, mas ele desafia a gente a pensar sobre que crenças centrais que a gente vive, né? Quem me assiste, quem me acompanha, sabe, né, que eu sou psicóloga e que eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, agora também me especializando na terapia do esquema, que é uma complementação da cognitivo-comportamental, e que a gente, na TCC e na terapia dos esquemas, a gente pensa muito, a gente observa muito essas crenças nucleares que permeiam a nossa vida. E o que são crenças nucleares? Né? Nós temos 3 tipos de crenças. Bom dia, Davi, Dayana, sejam muito bem-vindos e tragam os amigos aqui para nossa conversa, tá? Aí eu queria ler para vocês quais são essas crenças e eu queria saber se vocês concordam com elas, tá? Então nós temos 3 tipos de crenças. São as crenças, olha isso, vejam o que vocês acham. Crenças de desamparo, crença de desamor e crença de desvalor. Então são essas três crenças que são instaladas nos nossos registros desde muito cedo. Vocês sabem que eu toda semana repito algumas coisas que eu acho que é importante, né? Até porque se alguém entra novo aqui, entende um pouco mais do que a gente está falando, né? E aí, assim, nós, desde o momento da concepção lá dos nossos pais, né, óvulo e espermatozoide se juntaram, começou a existir a gente ali, a partir desse óvulo, desse espermatozoide, desse pai, dessa mãe nosso, a partir desse momento conta a nossa história, nosso cronômetro, ele já é acionado e todos os registros que acontecem a partir desta concepção, falam sobre mim, né? Então, olha que profundo, gente. Vejam se vocês concordam. E aí eu queria já a opinião de vocês. Nalci, do David, enfim. Aparecida. Queria que vocês falassem se vocês concordam. Então, olha só. Espermatozoide e óvulo dos nossos pais. Juntou, criou a gente, só de desamor, David, você vai ver que tem
tem tudo a ver, todas. Juntou, criou a gente, né? Todas as impressões. Primeiro, se eu fui desejado nesta gravidez, né? Se esse pai, se essa mãe que eu tenho me quiseram, me planejaram, ou se não me quiseram, mas se gostaram, né, da notícia de saber que eu estava ali, que eu existia. As sensações desta mãe o tempo todo, né, no momento que ela me gera ali, os 9 meses da minha gestação, diz muito sobre mim. As sensações do meu pai também, tudo aquilo que o meu pai, de alguma forma, sentiu e projetou a partir daquele momento que ele descobriu que ele ia ter um filho, né, que a minha mãe estava grávida, tudo isso já causa impressões na gente, tá? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui de um paciente que eu trato, né? Como psicólogo, meu trabalho, eu clinico, eu tenho bastante pacientes, e uma moça, um rapaz, esse é um caso de um rapaz que eu atendia, que quando a mãe dele estava grávida dele, de mais ou menos uns 6, 7 meses, ela descobriu a traição do pai. E esta traição do pai gerou, obviamente, né, um desconforto, uma mágoa muito grande desta mãe, e ela grávida. E esta desconfiança absurda nesse pai desde então. Então, ele estava lá, sendo no forninho gerado, e houve esse episódio, né? Essa traição do pai pela mãe, quando ele estava sendo gerado, hoje ele tem 36 anos, hoje tem repercussão na vida dele. O quanto, porque isso desmembrou em ele sentir que ele era responsável por cuidar desse pai que era traidor. Até porque a mãe, de alguma forma, coloca ele como responsável, sem perceber, né, gente? Estamos falando de um inconsciente aí o tempo todo. E aí, olha isso. A crença desse rapaz, por exemplo, é de desamor, desvalor. Por quê? Porque ele não se sente amado, o pai trai ele e a mãe, né? Ele enquanto feto e a mãe desde do 6º mês de gestação. Faz sentido para vocês isso? Ou tá muito... Eu queria que vocês me falassem o que vocês acham disso. Para demonstrar o quanto, a partir do momento que a gente é gerado, o quanto todas as nossas impressões vividas no passado, elas têm muita repercussão, ainda ressoam muito em quem nós somos hoje como adultos, tá? Então, gestação, primeira infância, segunda infância e início da adolescência são determinantes para as crenças que nós temos, para as nossas crenças se instalarem e para dizer quem somos nós. Então, todas as nossas decisões, toda a forma da gente encarar a vida tem a ver com esse passado que nós tivemos lá atrás do nosso início. Tá bom? Até aqui tudo bem? Vocês concordam comigo? Vocês estão entendendo, me acompanhando? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso que eu tô comentando. E aí, então, de novo, né? Se desde a minha gestação, do momento que minha mãe e meu pai, né, criam eu, começam a gerar essa vida chamada eu, né? A partir desse momento, eu começo, então, a entender o mundo, porque como nós somos crianças, né? A gente nasce lá, bebezinho, aí primeira, segunda infância, início da nossa adolescência, nós não temos ainda maturidade psíquica para entender o que se passa ali na nossa casa, né? No nosso núcleo familiar e o que se passa ali com os nossos cuidadores, né? Então, a gente interpreta da forma que a gente consegue. O contorno que nós damos para a nossa história, a gente faz de acordo com as nossas possibilidades ali da nossa infância, tá? E aí é onde se instalam as nossas crenças. Então, olha só, vamos começar a falar na crença de desvalor. O que é a crença de desvalor?
A crença de desvalor, ó, vejam se vocês concordam, se referem a ideias absolutas, rígidas e generalizadas que remetem à condição de incapacidade, incompetência e ausência de valores morais. Tais crenças são vinculadas à ideia de desvaloração das próprias habilidades enquanto pessoa. De alguma forma, lá na minha história passada, de infância, de novo, né, desde os meus registros da gestação, da minha primeira, segunda infância, início da minha adolescência, de alguma maneira eu entendi que aquela casa, aquele núcleo familiar que eu venho, de alguma forma, eles não me incapacitam, não me demonstram valor. Eu, de alguma maneira, percebi naquele ambiente pelo qual eu vim, de que eu não valho tanto, de que eu não sou valoroso. E aí, várias situações podem acontecer. Eu posso vir de uma família numerosa, onde talvez eu, de fato, perante aqueles irmãos todos, não me senti preferido e sim preterido. Então, eu posso ter uma sensação de desvalor. Gente, e não é certeza ou verdades absolutas, é uma sensação que eu, como criança, capto do ambiente que eu nasci. É o contorno que eu dou para minha história pregressa. Porém, é isso que me rege como adulta. Então, olha o perigo. Tudo isso foram impressões lá da minha infância, porém, hoje, como adulta, isso aqui eu me sinto desvalorizada até hoje. E eu continuo respondendo o mundo nesse desvalor, me sentindo incapaz, incompetente, me sentindo desvalorizada, porque eu interpretei a minha história lá de trás desta maneira. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque essas crenças, elas vêm lá da infância, e se eu não olho como adulto, isso aqui que acontece comigo, eu continuo infeliz, porque eu continuo dando respostas no mundo, pedindo o quê? Valorização. Então aí eu vou buscar um casamento que me valorize. Mas será que é o marido ou a esposa que tem que me valorizar? Será que não sou eu que tenho que curar essa ferida lá do passado? Vocês estão entendendo, gente? Então essa é uma das crenças. Então aqui uma primeira provocação. Olha como é fundamental eu me conhecer e eu olhar para minha história. Sozinho nem sempre eu consigo, né? Mas minimamente entender de que casa que eu vim, quem que me cuidou, porque normalmente são os nossos pais biológicos, mas não necessariamente, né? Ô, Fábio Araújo, seja muito bem-vindo. Mas olha como é importantíssimo eu perceber da onde eu venho, tá? Então, gente, e aí nós não vamos culpar nossos pais ou quem cuidou da gente, né? Porque normalmente é pai e mãe biológico, mas não necessariamente. Às vezes é um vô, uma avó, um tio, uma tia, às vezes é um orfanato, e tudo bem. Quem foram os nossos cuidadores? E não tô dizendo que os nossos pais ou cuidadores foram culpados por isso. Porque a gente sempre fala sobre isso. Pai e mãe, quem é pai e mãe aqui vai confirmar isso pra mim. Pai e mãe, eles fazem aquilo que eles conseguem. Eles fazem, inclusive, por amor, achando que estão fazendo bem para nós. Mas não necessariamente, porque pai e mãe também erram. Cuidadores também erram. E fazem, às vezes, atrocidades, erros absurdos, mas achando que estão fazendo bem pra gente, né? E tudo bem. Porque quando a gente cresce e vira adulto, que é isso que a gente está falando agora, eu, como adulta, tenho responsabilidade sobre mim mesma para cuidar e ressignificar. Aliás, o nome deste programa que eu e a Cíntia batizamos é isso. A gente precisa ressignificar essas feridas do passado. Então, puxa, Fábio, eu sofri, meu pai e minha mãe, eles me fizeram me sentir incapaz, incompetente, me desvalorizaram, eu senti que eu não era amada. Tá, agora você é adulto. E como adulto, você tem responsabilidade de ressignificar isso, certo? Porque a gente sabe que a gente é autorresponsável pela nossa evolução,
pelo nosso aprendizado, né? Então, pai e mãe, eles servem pra gente chegar nesse planetinha, que se não for através desse pai e dessa mãe, a gente não consegue existir, né? A gente precisa desse corpo, dessa matéria aqui para chegar nesse lugar. Então, eles servem para nos trazerem, eles são os nossos grandes portais, né? Os nossos grandes veículos para esta vida aqui que a gente vive. E, claro, olhar para eles, agradecê-los. Teve dores? Teve, a gente sabe, tem muita gente que tem história muito dolorida lá atrás, mas como adultos nós temos que ter autorresponsabilidade. Não dá para passar o resto da nossa existência culpando pai e mãe, ou então fazendo besteira e falando, é culpa da minha história, eu tenho crença de desvalor. Não dá, não dá. A gente precisa se responsabilizar pelas nossas auto-reflexões, autoconhecimento. E se eu não consigo fazer esse reflexo, né, lá no espelho, quando eu olho para mim mesmo dentro do espelho, ali e falo, meu Deus, o que é que eu tenho que ressignificar? Eu preciso buscar ajuda, né? De preferência de um psicólogo, de alguém que estuda e tem formação e abordagem para te ajudar nisso, tá? E aí, então é isso, beleza? Concordam com a crença de desvalor? Alguém se identifica com essa, né? Que é uma ideia que eu tenho por conta da minha história pregressa de que eu sou incapaz, sou incompetente. A crença de desvalor, ela tem muito a ver com os nossos papéis profissionais, como eu me vejo no meu trabalho, sabe? Puxa, me sinto incompetente, me sinto incapaz, me sinto... enfim, isso tem a ver com a nossa identidade profissional também, né? A forma que eu desempenho, isso está ligado com a nossa origem. Aí temos também uma outra crença, aí eu queria que vocês fossem me falando onde é que vocês se identificam, tá? Que é a crença de desamparo. Olha o que quer dizer a crença de desamparo, gente. Se referem a ideias absolutas e rígidas, generalizadas, que remetem a condições de impotência para lidar com situações de fragilidade, vulnerabilidade e carência. Essas crenças, elas estão vinculadas à ideia de falta de apoio, falta de suporte à vida. Às vezes eu venho de um lar, de uma casa, de um núcleo familiar, onde eu não tive suporte, onde os meus genitores, né, o meu pai, a minha mãe, ou os meus cuidadores, não me deram apoio, não me incentivaram, onde eu, de alguma maneira, lá atrás, na minha história, olhei para esse pai, para essa mãe, para essas pessoas que me cuidaram e não senti que eles me apoiavam, que eu tinha o suporte deles, né? Às vezes são pais rígidos que falam assim pra gente, vai, se vira, você errou, né? Você só faz coisa errada, eu não vou te ensinar mais, se vira, vai lá na rua. São aqueles pais que falam assim, se você brigou na rua, vai lá e se vira, porque se voltar chorando, vai apanhar de novo aqui em casa, né? A gente não sentiu suporte, a gente não sentiu apoio, né? De novo, não significa que esse pai, essa mãe não deu, mas eu, enquanto indivíduo, enquanto criança lá atrás, não senti que essa mãe, que esse pai me suportavam, me davam... legal, Camila, nós vamos falar sobre isso. Se eu não falar, é que eu quero primeiro passar pelas 3 crenças, tá? E aí eu vou falar sobre os tratamentos para ressignificar as crenças. Isso é fundamental, né? Não adianta nada falar só das crenças. Mas entende? Então eu queria que você se reconhecesse. Será que eu tenho a crença de desvalor? Me sinto desvalorizado? Será que eu me sinto desamparado? Será que eu me sinto impotente? Eu olho para as dificuldades da minha vida, para os desafios e olho e falo, meu Deus, eu sou impotente, eu sou frágil, eu não vou aguentar, eu sou carente. E aí eu fico precisando do outro para me dizer que eu sou bonita, que eu sou inteligente. Eu preciso do chefe me lembrando e me elogiando o tempo todo, porque eu não senti este apoio desta família, deste pai, desta mãe lá de trás. Faz sentido, gente, para vocês?
A crença de desamparo é quando eu fico, aquela criança lá que foi gerado desde pequeno, olho para esse pai, para essa mãe e não sinto que eles me deram o impulso, né, o suporte inicial. Porque para criança, quando a gente é pequeno, quem tem filho sabe o quanto é importante esse pai dizer parabéns, filho, ai que lindo, nossa, que menina incrível, que menino incrível, né? A gente precisa que esses genitores validem a gente quando a gente é pequeno. Se eu não tive por algum motivo, ou porque eu tinha muito irmão, ou porque esse pai, essa mãe também não receberam, aí eles não sabiam dar. Tem isso, né, gente? Vocês já pararam para pensar? Às vezes os nossos pais também não receberam nada. E aí eles não aprenderam essas linguagens, né? De apoio, de nos fortalecer, nos encorajar, né? E aí eles não ofereceram pra gente. E aí a gente também se sente desamparado. A gente vira adulto com a crença de carência, de vulnerável. Olho pra mim, me sinto fragilizada, eu acho que eu não vou aguentar nada, né? Enfim, ok? Alguém se identificando com esta crença? Calma, não, se eu ainda nem terminei de falar da desamor, tá bom? Porque tem um detalhe, gente, nós, em geral, temos as 3 crenças instaladas na gente. De novo, inconsciente, mas se a gente de alguma forma for procurar isso na nossa história, em um grau ou outro, menor ou maior grau, nós temos sim algumas sensações de que em alguns momentos fomos desamparados, em algum grau a gente se sente desvalorizado, sim, tá bom? Depois vocês vão ver, eu vou ajudar vocês a prestar atenção no dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana, como é que isso aparece, também vou falar sobre isso, tá bom? Ah, legal, Nancy, a gente vai falar sobre isso, muito bom o seu exemplo, porque a gente tem essas crenças e a gente adota estilos de enfrentamento, a gente escolhe formas de enfrentar essas dores, né? E uma delas, às vezes, Nancy, é hipercompensando. Eu me sinto tão desamparada, tão desvalorizada, que aí eu hipercompenso. Eu viro super heroína. Nada me abala. Eu sou demais. Ó, pensa sobre isso. Eu não sinto, eu não me abalo, porque eu tô hipercompensando. São as formas, a gente chama na cognitivo comportamental, que é estilos de enfrentamento. Eu posso evitar, eu posso hipercompensar, e tem mais uma outra que eu preciso lembrar aqui. Enfim, você pode ser que hipercompense, né? E aí nada te abala. E, gente, olha que legal, né? Porque aí você fala assim, Fábia, mas eu tive vários irmãos e todos nós tivemos a mesma criação. Eu hipercompenso, nada me abala, eu sou super mulher. Tudo pra mim eu venho e mato no peito. Que é como se eu estivesse disfarçando essa dor aqui do passado pra mim mesma, então eu vou lá e supero, né? Porém, e aí você fala, nossa, mas o meu irmão, ele já se sente frágil, vulnerável, não consegue lidar com nada, se sente sempre sozinho e tal. Por quê, né? Porque nós temos o nosso temperamento. Então, nós já trazemos conosco o nosso temperamento emocional. Então, perante os mesmos estímulos, eu e meus 10 irmãos, por exemplo, eu posso, cada um, devido ao seu próprio temperamento, vai lidar de um jeito. Então você hipercompensou, o seu irmão não. O seu irmão, ele evita, então ele não entra em contato, então ele nem se expõe. Sabe aquelas pessoas mais tímidas, mais recatadas, que não vão pra vida, que se isolam, que tem receio de tudo, tem medo excessivo? É uma forma de evitar. Eu nem vou pra vida, eu nem enfrento, porque eu tenho pavor de pensar que eu não vou suportar, porque eu me sinto desamparado, desvalorizado, por exemplo, tá? São exemplos, né, gente? Aí a gente vai se achando nisso tudo, tá? Mas muito legal, adorei esse exemplo da Nancy, viu? Ótimo.
Que aí a gente já fala dos nossos estilos de enfrentamento também. Bom, e aí temos também a crença de desamor. Olha só, vamos ver quem tem essa crença. Ela se refere às ideias absolutas, rígidas e generalizadas. Olha isso, gente. Isso é muito importante, porque parece que não tem outra... A gente enxerga o mundo por este óculos aqui, do desamor, né? Então, elas são tão rígidas, generalizadas e absolutas que a gente nem questiona. É a minha verdade. A gente não vive falando assim. Vocês já conheceram pessoas que vivem falando, isso é a minha verdade, né? Por isso que a gente tem tanta convicção, porque as nossas crenças faz parecer que isso é a pura realidade, é o óculos que eu coloco para enxergar a vida, né? Então por isso que fala que são crenças rígidas, generalizantes e absolutas, porque a gente não vê outra perspectiva senão essa aqui. E a crença de desamor, ela nos remete a condições de não ser digno o suficiente para ser amado, desejado, querido por outras pessoas. Essa crença ela está vinculada à ideia da falta de merecimento e atributos em si para despertar afeto nas pessoas. Olha essa crença, o que ela quer dizer, gente? Quando eu tenho uma crença de desamor, eu sinto que eu não fui amado o suficiente, que eu não sou desejado, que eu não sou querido, né? Olha isso. Eu me sinto, portanto, eu não mereço amor. Pode ser daquela casa que eu vim, onde eu olho e falo, eu não sou digno de ser amado, porque eu fazia coisas erradas, porque eu era uma criança levada. Então, meu pai e minha mãe não me amaram. Eu não senti amor suficiente, porque esses pais não demonstravam. Porque amor, gente, a gente demonstra com atos, palavras e ações, né? Porque eu vejo muito nas redes sociais. Vocês já repararam? Quando as pessoas fazem aniversário, esposa, marido, mãe, pai, filho, filho, faz aquela declaração de amor linda no Facebook, no Instagram. Só que se você vai olhar para... Eu vejo isso muito com os meus pacientes. Só que aí eu pergunto, e você falou tudo isso que você escreveu na rede social para o teu pai, para tua mãe, para o teu marido, para tua esposa, para o teu filho, para tua filha? Não. Porque ele já sabe que eu amo ele. Mas ninguém diz, ninguém demonstra. Tem casas, tem lugares que as pessoas não sabem essa linguagem do amor. Não sabem demonstrar amor. Então, um pai que trabalha excessivamente e não ficou em casa, uma mãe que trabalha enlouquecidamente e não ficou em casa, dentro dela ela está dizendo, eu amo meu filho, então eu vou trabalhar muito para suprir todas as necessidades que ele tem, né? Escola, dar a comida, colocar comida na mesa. E aí ele se ausenta e trabalha enlouquecidamente. Isso para ele é amor, né? Esse pai, essa mãe. Mas pro filho, ele se sente completamente sem amor. Porque ele olha e fala, a minha mãe só trabalha. A minha mãe prefere o trabalho a mim. O meu pai prefere estar noite e dia dentro do computador ou no celular a estar comigo. E aí ele se sente desamado. Faz sentido, gente? Olha que louco, o pai e a mãe falam o contrário. Não, eu tô dando o melhor para esse filho. Então isto é amor. Porque de repente para esses pais faltaram. E o filho entende como desamor. Olha que louco, né? Porque antigamente, principalmente antigamente, não se demonstrava amor em gestos, palavras e ações. As pessoas não se tocavam, não se abraçavam, não diziam. Né? Hoje até que melhorou um pouquinho, porque ela fala na rede social, né? Mas no dia a dia não, pede amor de outras maneiras. E os filhos e a nossa casa, as pessoas se sentem
completamente desamadas, né? Então, aí eu cresço com esta crença, né? Não me sentindo digno de ser amada, alguém que pode ser gostado. E aí eu vou buscar isso aonde, gente? No mundo, né? Eu vou ficar buscando isso no meu casamento. É claro, né? Uma relação conjugal precisa ter amor, claro. Mas esse amor de pai e mãe, sabe? Ai, aí eu viro uma ciumenta, enlouquecida, porque eu preciso ter certeza de que o outro me ama, então eu quero controlar. Percebem, gente? Olha que louco, né? Então não é esse amor que me falta do meu pai e da minha mãe, eu vou ficar buscando no reconhecimento profissional do chefe, no controle excessivo do marido e da esposa. Que mais? Me ajudem com os exemplos. Porque eu não trato a criança que não se sentiu amada. Ele te falou isso, o seu filho? Olha, só ouviu verdades do filho até agora? Mas, gente, é isso. Se a gente não cura as dores lá de trás, elas ficam, né? Eu falo que fica soltando pus o resto da vida e impactando o meu jeito de ser hoje. Então eu preciso olhar, será que eu... Mas aí você fala, Fábia, mas como que eu vou descobrir isso, né? Então aí vamos para o mais importante. Que pensamentos são esses que ocupam a minha mente, né? Que sentimentos são esses que o tempo todo me fazem me sentir assim, né? Então, quando eu falo de desamparo, por exemplo, você se sente fraco? Aí eu tenho, esse é um jogo muito legal que eu faço com os meus pacientes, é lúdico, para descobrir as crenças principais, porque todos nós, de novo, né, numa medida ou em outra, a gente tem as três. Mas esse joguinho, ele ajuda a gente a medir qual é a que mais grita dentro de mim. É eu me sentir desamparada? É eu me sentir que eu não fui amada o suficiente ou me sentir desvalorizada, tá? Eu tenho uma outra paciente que o pai e a mãe, eles passaram muita necessidade. Os pais foram pais adolescentes, foram pais que sofreram muito para criar os 3 filhos, ela e os 2 irmãos. E o pai falava o tempo todo para eles, ter filho é uma coisa muito ruim, é muito difícil, criar filho é a pior coisa, é um sufoco muito grande. E é verdade, esse pai e essa mãe sofreram demais para conseguir criar esses 3 filhos. E eles falavam isso. E para ela era desvalor. Olhar para esse pai e para essa mãe que tinham muito suor, muito empenho em criá-los e falavam, portanto, que ter filho era uma coisa muito difícil. Pai, ter filho é a coisa mais sacrificante, filho dá muito trabalho. Ela ouviu isso a vida inteira: filho dá muito trabalho, filho é terrível, filho é preocupação do dia que nasce ao dia que, né, morre, filho que você nunca mais... Sabe aquelas frases clássicas? Depois que parir, nunca mais dormir, né? Sei lá, aquelas frases antigas. Isso deu a sensação para essa minha paciente que ela era desvalorizada. Que ter sido filha desta família era desvalor. Ela se sentiu desamada. Ela não se sentia suficientemente amada, desejada e querida por esse pai e por essa mãe, porque filho dá muito trabalho, né? Gente, e assim vai, né? Os nossos pais, sem perceber, eles causam uma enxurrada. Eu brinco que, olha, psicólogo não teria profissão pra gente, psicólogo, se não tivesse as besteiraiadas que o pai e a mãe fazem na vida da gente, né? Pai e mãe, já diria Freud, né? O Freud, todo o trabalho dele foi exatamente permeado por isso. Então, isto posto, meus queridos, quais serão as suas crenças predominantes? Você não se sente amparado, né? Não sabe, se sente frágil, se sente vulnerável, se sente carente? Ou você se sente que não foi amado o suficiente, não se sente uma pessoa desejada, não se sente uma mulher atraente, não se sente uma mulher desejada, se acha feia ou se acha um homem feio, se acha um homem, nunca vou cumprir, né, o estilo, não faço o perfil do homem perfeito, ou seja, não se sente desejado, amado ou querido, ou você se sente
incapaz, incompetente, se acha burro, acha que tudo que você faz não é suficiente. Ah, mesmo quando alguém te elogia, o seu chefe, ou sua esposa, seu marido, seus filhos, enfim, quando alguém fala, puxa, parabéns, nossa, que trabalho incrível, você fala, ah, não fiz mais que a minha obrigação, porque você não se sente valorizado, não se sente o suficiente, né? Se acha incompetente, fala, ai, eu tô... Isso aqui, ó, essa crença vem também a crença, a síndrome do impostor, da impostora. Ah, vão me descobrir, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. Aliás, não se acha nada bom, mesmo que os outros reconheçam, falam, nossa, que trabalho incrível, que mãe maravilhosa, que pai incrível, que esposa exemplar, que marido maravilhoso, se acha um impostor, fala, não, eu sou uma fraude, eu não sou bom o suficiente. Isso se chama-se crença de desvalor. Descobrimos agora, você não se valoriza porque viveu experiências lá na sua infância, onde, de alguma maneira, esse ambiente não transmitiu isso para você, tá bom? E aí, voltando àquela pergunta de alguém que eu esqueci aqui, agora tem bastante coisa, ó, que legal. Como que eu trato isso, Fábia? Né? Olha a Vera falando, puxa, Vera, uma família torta, né? Mas olha, Vera, se te consola, quem é aqui que veio de uma família reta? Todos nós viemos de uma família torta, entre aspas, porque são seres humanos, são pessoas fazendo o que sabem, né? Pai e mãe, quem é pai e mãe, de novo, faz o que dá e nem sempre acerta. O que mais importa não é culpar esta família, né? Ou ficar, ai, que raiva. Se eu tivesse tido um pai melhor, uma mãe melhor, uma madrasta melhor, um padrasto melhor, eu seria diferente. Não. Alguém aqui tem máquina do tempo para voltar lá atrás e corrigir alguma coisa? Não, e nem precisa. O que mais importa é o momento presente. É o dia de hoje, o dia 30 de março de 2021. É isso que importa, é olhar e falar, peraí, vim de uma família torta e por isso hoje percebo que tenho crenças de desvalorização comigo mesma, percebo que eu me sinto desamparada no mundo e me sinto que não tive amor, né? Não me sinto que sou digna de amor até hoje, tá? O que eu faço com isso? Agora eu, como adulto, eu vou atrás de me conhecer e ressignificar, né? Então, porque as dores são muito grandes mesmo, são muito grandes. Eu trato isso todo dia, né, gente? Eu falo que o meu material de trabalho, a minha matéria-prima de trabalho diariamente são as dores do passado dos meus pacientes. Porém, isso não nos permite ficar onde a gente está. Isso não nos autoriza a sofrer e a chorar todo dia, porque ai, meu pai foi horroroso, ai, minha mãe foi horrorosa, ai, minha madrasta foi terrível, meu padrasto foi terrível, ou o orfanato que eu nasci foi horroroso, ou a rua foi horrorosa, porque eu faço muito trabalho com comunidades, né? Eu trabalho na favela do Sapé. E se a gente acha que os nossos... Pode vir, Camila, me manda um direct depois que a gente combina e conversa. Aliás, eu amo fazer isso. Eu brinco que não que eu sou sádica, óbvio, né? Mas quanto mais intrigante a história do meu paciente, mais isso me excita, mais isso me intriga, porque... poder ajudar, estar a favor do ser humano, né, da vida, né, pegar esse emaranhado que é a nossa história e ajudar o paciente a desenrolar tudo isso é incrível, né? E nós, gente, e nós, Camila, vai ser um prazer, vamos conversar depois. E nós todos somos luzes. O que a gente não entende é isso. A gente nasceu para brilhar, porque a nossa criança, quando nasce, é muito louco, gente. Isso também eu estudo muito. Nós nascemos na luz, a nossa essência é de luz, é de amor, é de
de coisas boas. A gente nasceu espontâneo, criativo, a gente nasceu amoroso, a gente nasceu com tudo isso, é de fábrica, olha que legal. A gente vem de fábrica nesse corpício e nesse psiquismo, a gente vem com o chip instalado, o hardware que vem já é de luz, já é de sucesso, já é de amor, já é de plenitude. Só que aí a gente vai passando pela vida, né? E a gente vai enganchando nesse monte de crença aqui, né? A gente vai enganchando aqui, ó. E a gente se perde da essência. Então, o trabalho da psicoterapia é esse. É eu te ajudar a olhar para essa criança que ficou vulnerável em algum momento. E aí, esta criança saudável que existe em cada um de nós do planeta Terra, isso é garantido. Eu tenho provas de que todos nós temos uma criança espontânea e linda. Eu ajudo ela a se reconstruir, ressignifico isso, e aí eu ajudo esse adulto hoje a viver uma vida mais saudável, porque a gente fica agarrado e preso, achando que a gente só tem essas respostas para dar. Mas não, eu posso olhar e falar, peraí, cadê a minha criança vulnerável? Vou cuidar dela, vou reparar, fazer a reparação parental, né, que a gente chama na terapia do esquema. Eu vou lá e vejo o que para essa criança faltou, lembra? Faltou o quê? Desamor? Teve amor que faltou, desamor? Faltou valorização? Faltou amparo? Faltou pegar ela no colo e falar, não, tá tudo bem, eu tô aqui. A gente faz isso hoje, repara essa criança e ela dá lugar para um adulto saudável. Esse é o chance. Então, como é que a gente ressignifica? Camila e todos nós, acho que foi a Camila, né, que perguntou, é isso. É eu indo lá atrás, nessa história de dor, como alguém aqui, eu esqueci, eu acho que foi a Vera, deu um depoimento bacana. Vou nessa história aí, Vera, de quando eu tinha 3 anos de idade, 5 anos de idade, 6 meses, 1 aninho, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 7 anos, volto lá, revivo de alguma forma, que aí tem as técnicas, né? Por isso que eu estudo, adoro, aqui ó, uma das fontes, né? Terapia dos esquemas. A gente vai lá atrás, porque, gente, vocês já repararam, aí só um spoiler de como a gente faz isso, né? Não dá pra fazer. Tem muita gente que fala que faz, viu? Cuidado. Aliás, isso é um cuidado, hein? Porque o nosso cérebro, ele não sabe quando é uma imaginação ou quando é verdade. Vocês já repararam? Se eu falar assim agora pra vocês, pessoal, imaginem a sua comida preferida. E você fechar o olho, imaginar a sua comida preferida, né? Sei lá, um bolo de chocolate, um sorvete, uma lasanha. E fechar o olho, imaginar o cheirinho, né? Se eu imaginar a textura, se eu sentir, né, o tato, porque se a gente fechar o olho, a gente consegue fazer tudo isso, né? O meu cérebro não sabe que é mentira, que não tá aquele pedaço de bolo na minha frente. Ele imagina, ele acha que é real, e aí ele faz eu salivar, não é verdade? A gente tem reações físicas, não é verdade? Ou seja, uma das técnicas que eu trabalho e uso é, a gente volta lá na cena da dor, naquela pior zona, onde mais me fez falta, onde mais me senti desamparada, a gente revive e aí a gente faz a reparação parental. Sabe aquilo que os pais lá de trás não deram para essa criança? A gente dá agora. E aí tem técnica, né? Tem muito estudo, tem muito experimento nisso. E a gente ampara essa criança e deixa ela mais vigorosa, mais saudável, curada desse monte de machucadinho. E aí esta criança, né, na essência dela, ela apoia esse adulto de hoje. Então o adulto, quando quer sentir a dor da criança, né, eu falo por mim mesma, eu faço terapia há bilhões de anos, trato o tempo todo essas dores, e hoje eu olho e tem machucados da minha infância que até tem cicatriz, porque eu olho e falo, nossa, foi bem traumática essa lembrança aqui da minha infância, mas é só uma cicatriz, eu até sei o que significa, o que significou, né,
mas já não dói mais, porque eu ressignifiquei, porque eu já elaborei, então ela cicatrizou. Então, ela não me diz mais nada, e aí a minha adulta pode olhar e falar, eu não preciso mais reagir me sentindo desvalorizada, precisando que o mundo fique falando pra mim quem eu sou. Não preciso que meu chefe, meu marido, não preciso mais desse machucado, porque agora essa adulta tá no modo saudável. Eu consigo olhar pra mim e falar, tá tudo bem, passou, isso foi lá de trás. A Fábia de hoje, de 48 anos, não precisa mais, porque isso não é verdade. Meu cérebro pode, lembra? Porque como o cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade, ele sente a mesma sensação de medo, de angústia, de desamparo. Só que eu ressignifico e falo pra mim, e elaboro isso dizendo, olha, é mentira. Como adulto eu posso fazer tudo diferente. Então eu não preciso responder na carência. Não preciso. Eu posso agora olhar e falar, não, eu tenho isso de mim mesma. E aí eu vou pra potência. Aí eu vou pra vida inteira. Adulta refeita. Adulta saudável. Pra não ficar boicotando minha vida. Pra não ficar tomando decisão errada. Pra não escolher parceiro errado, parceira. Pra não escolher situações que me coloquem naquele ciclo vicioso. Entendem? Meus queridos, faz sentido? Ah, legal. Camila, não precisa lembrar, meu bem. Aliás, outra coisa, outro material. Qual que é o meu material de trabalho, né? Qual é a minha matéria-prima? Não é se o fato foi verdade ou mentira. Ai, você tem que lembrar certinho o que te aconteceu aos 2 anos e 8 meses de idade. Claro que não. O que eu trabalho, meu material de trabalho com você são as suas impressões. Eu falo para o meu paciente, eu preciso que você acesse as memórias emocionais. Então, se foi verdade ou mentira, não importa, mas se você tem uma sensação de que você foi maltratada quando você era pequena, que os seus pais, ou quem te cuidou, não te amou, é isso que importa, tá? A gente trabalha com a realidade psíquica do paciente. Ah, eu não tenho memórias. Você tem sensações. Isso eu te garanto, né? Me diga aí, Camila. Tenho certeza que sensações você tem. Você pode não ter. E aí também eu peço, às vezes, né? Dependendo do momento da terapia, né? Eu dou muita lição de casa para os meus pacientes. E uma lição de casa, às vezes, olha, pega as fotos antigas. Sabe aqueles álbuns lá da casa do pai, da mãe, né? Aqueles que estão guardados numa caixa de sapato grandona. Toda casa tem isso, não tem, gente? Uma caixona grande, cheia de foto velha, que a gente abre, a gente até espirra na rinite, de tão antigo e guardadinho que fica lá. Pega esses álbuns, essas fotinhas, lembra? Antigamente eram aquelas pequenininhas e tal, tudo preto e branca. E dá uma olhada. Conversa um pouco com a sua mãe, conversa um pouco com seu pai. Sabe? Conversa com suas tias, conversa com seus tios, conversa com seus irmãos mais velhos. Eu dou essa lição de casa. Mas, de novo, isso não impede em nada. Aliás, tem coisas que a gente esquece, que o inconsciente ele é tão sábio, né? Tem coisas, né? A Vera mesmo trouxe aqui alguns exemplos dolorosos demais, que às vezes eu esqueço. Propositalmente, o meu inconsciente me faz esquecer, porque senão eu não ia suportar. Imagina a gente conviver o tempo todo com cenas dolorosas, Então, às vezes eu não lembro, mas isso tá em mim. Essas impressões estão neste corpo, neste psiquismo e neste corpo. O corpo ressoa todas as minhas emoções, todas. As emoções estão na carne. Por isso que se eu não cuido, vira doencinha, né? Meus queridos, eu vou precisar partir, porque inclusive eu vou atender uma paciente agora. Eu tenho uma sessão agora às 11 horas. Então é isso. Eu espero que de alguma forma hoje esse papo tenha feito você pensar o que eu preciso curar, né? O que eu preciso parar de ficar na choradeira da criança, é no meu desvalor. Eu preciso cuidar da minha crença de desamparo, eu preciso cuidar da minha crença de achar que eu não sou digno de amor. Que feridas são essas que eu preciso urgentemente curar? Porque senão esse adulto meu vai ficar dando cabeçada o resto da vida, gente. E pra quê, né? Dói.
Ah, Fábia, mas dói, eu não vou mentir não, gente, dói muito, mas pior ainda, dói muito mais é viver a vida que eu vivo hoje, né? Nesse casamento ruim, nesse emprego ruim, nessa relação horrorosa com meus filhos, com meu chefe, é muito pior viver a vida de hoje do que enfrentar as minhas dores do passado. Então dói, mas aí eu ressignifico e aí muda. Agora hoje eu só fico aqui, né, olhando, eu só fico chorando e me fazendo às vezes de vítima ou então maltratando as outras pessoas, porque, né, eu posso enfrentar de várias maneiras, né? Eu falo, fui vítima, agora eu vou virar algoz. Ah, fui vítima? Não, vou ser vítima também. E assim vai, cada um responde de um jeito. Querido, Cintinha, um beijo, minha linda. Obrigada, Nalci. É sempre gostoso, né? Eu amo. Fazer com amor não é nem trabalho, pra mim é diversão. O que eu faço é diversão. Todo mundo fala assim, pra gente descobrir se o que a gente faz é algo que é voltado ao nosso propósito de vida, a gente tem que se perguntar, esse teu trabalho você faria de graça sem ganhar uma moeda? E eu faço. Não só faria, como faço. Eu faço de graça, sim, pra quem precisa, né? Mas também vivo disso, é meu ganha-pão, né? Mas só pra dizer que eu amo, isso me instiga, né? E ver os resultados das pessoas que eu trato é incrível. Então vale muito a pena, viu? Um beijo, boa semana, uma semana cheia de saúde mental, inclusive. Parem de ficar se enfiando em notícias tóxicas. Fiquem informados, né? Não precisa ser desinformado, mas não se encham de notícias tóxicas o tempo todo, tá? Saúde mental, saúde do corpo, saúde do espírito, tá bom? Ótima semana para todos. E ó, terça-feira que vem, 10 da manhã. E traz mais gente pra gente bater papo. Tem tanta gente precisando conversar e refletir sobre essas coisas, né, gente? Quanto sofrimento que o mundo tá passando, né? Então vamos presentear os nossos amigos também. Um beijo. Ó, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Site www.fabialima.com.br, tá? Me achem lá e vamos conversar se vocês quiserem. Camila, um beijo, me acha lá se você quiser e a gente conversa, tá? Manda um WhatsApp, enfim. Muita gente precisando, eu sei, eu vejo. Um beijo, meus queridos. Vou embora que eu preciso trabalhar. Beijo.